Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio da Saúde do Futuro. Já há 3 meses que vimos a fazer esta partilha semanal a cada segunda-feira, em que tu colocas as tuas questões e eu respondo consoante aquilo que é a minha experiência de vida. E hoje é um dia especial, aqui na minha terra, a Páscoa é festejada à segunda-feira e é de facto um privilégio para mim poder estar a fazer este vídeo e estar aqui profundamente presente e hoje a trazer uma questão que é minha. E é uma questão relacionada com esta, digamos, como é que nós vivemos a nossa vida, que é uma vida feita de ciclos, de perder e ganhar, quando, ou seja, tudo aquilo que nos rodeia, digamos que nos causa uma pressão imensa para estar sempre a ganhar, sempre a concretizar, sempre a conseguir algo novo. E a minha questão é esta, uma questão de mim para mim, e é interessante, e aqui também te lanço o desafio de procurar as tuas questões. Porque costuma dizer-se que quando encontramos a questão, nós já encontramos a resposta. E daí também te desafio a continuares a enviar as tuas questões, que são recebidas com todo o amor e carinho. Ou seja, é com uma grande abertura do coração que leio cada e-mail que recebo. Por isso, grata também neste círculo de 3 meses. Digamos que isto é uma espécie de celebração, não só da Páscoa, mas também de conseguir garantir este compromisso que fiz comigo, contigo e com a vida, de todas as segundas-feiras estar aqui contigo para responder a questões. Por isso, continua. É muito importante para mim receber as tuas questões. As tuas questões são as minhas e são de todas as pessoas que nos ouvem, porque estamos nesta matriz, nesta unidade, neste grupo em que cada questão é da outra pessoa e cada resposta nos ajuda a crescer em conjunto. Por isso, hoje, a minha reflexão vai neste sentido e está muito relacionada com esta altura do ano, em que na Sexta-feira Santa se celebra a morte de Jesus, e para mim tenho sentido profundamente, ou seja, em mim, com toda esta movimentação astrológica, com os 2 eclipses, com a lua cheia, sinto claramente dentro de mim uma força, digamos, uma força pesada e uma força, digamos, forte, quase como uma força saturnínica, que me pede, de facto, ou seja, para morrer ou para observar que partes de mim não servem à minha evolução neste momento. Isto pode ser altamente desafiante e aquilo que tenho chegado à conclusão, e entre ontem e hoje provavelmente também sentes, é quase como dentro de nós, se estamos conscientes, há também agora uma força de renascimento, uma força que nos pede para tirar o melhor de nós cá para fora, para olhar para o passado, para perceber aquilo que já não faz sentido, aquilo que já não queremos na nossa vida, ou seja, poder limpar essas ervas daninhas, é quase como ter um jardim, e no nosso jardim, ou seja, só há uma pessoa responsável por esta limpeza, por este cuidar, que é o jardineiro deste jardim, que somos nós próprios. Ou seja, não adianta eu projetar, e é tão fácil cairmos nesta tentação, chamemos assim, já que estamos com uma época muito religiosa, ou seja, cair na tentação de culpar os outros ou cair na tentação de nos desresponsabilizarmos por aquilo que é a nossa própria vida, ou seja, e fugirmos de nós próprios. Isto é muito comum. Reparem que toda a nossa cultura e sociedade e religião nos incentivam a procurar fora. Ou seja, nós estamos habituados a procurar fora as razões daquilo que acontece na nossa vida. E isto, ou seja, digamos que nos limitou muito a nossa evolução, porque ou acreditamos que estamos a fazer escolhas, e isto acontece muitas vezes, que as nossas escolhas aconteçam devido a outras pessoas. Ou seja, é quase como eu escolho isto que é para não magoar aquela pessoa. Eu escolho este caminho porque estou a pensar na minha família. E tudo aquilo que é escolher para nós, ou seja, durante muito tempo foi considerado egoísta. Principalmente, ou seja, naquilo que é relacionado ao mundo feminino. Ou seja, uma mulher que pensa em si própria, ela é considerada egoísta e está completamente, digamos, desadequada na cultura. E o que acontece hoje em dia, e que a própria vida nos está a mostrar isto, e está-nos a mostrar às vezes de forma bastante direta, em que não há forma de fugir, é que se nós continuarmos a fazer tudo isto
por causa de algo que está fora de nós, seja por causa do meu chefe, seja por causa da minha família, seja por causa da própria sociedade para ser aceite, ou seja, tudo aquilo que eu faço que tem uma razão de utilidade exterior e se isso está desconectado com aquilo que eu sinto dentro, ou seja, imagina esta situação de eu querer muito ir por um caminho, mas digamos tudo o resto me força a ir por outro caminho, ok? Toda a sociedade, toda a cultura, tudo aquilo que eu acredito, ou seja, até as próprias expectativas que temos para connosco próprios podem ser prisões autênticas ao nosso ser. E o que acontece hoje em dia com este movimento todo é que de facto, ou seja, a vida está-nos a pedir para largar tudo isso. E é por isso que eu escrevo o título de Estás preparada, preparado para perder? Porque realmente, ou seja, se queremos ganhar uma realização pessoal, o caminho do nosso espírito, se queremos viver a nossa alma, viver o que a nossa alma tem preparado para nós temos de ter esta capacidade de perder. E a primeira coisa que eu tenho descoberto, ou seja, a coisa mais importante, é realmente a conotação. Ou seja, a carga emocional que está associada à palavra perda. E isto é altamente limitador. E eu, quando fiz o mestrado em cuidados paliativos, quando estive a estudar e muito de perto com pacientes em fase terminal, percebi isto, ou seja, que a perda na nossa cultura é encarada de forma muito, muito negativa. Tão negativa que nós nem sequer conseguimos ver o lado bom da perda. É muito difícil para nós. A primeira coisa que pensamos quando vamos perder alguém, vamos perder alguma coisa, entra o drama nas nossas vidas, porque isto é uma resposta também condicionada, ou seja, uma resposta que nós aprendemos, porque de facto, ou seja, causa dor, e se causa dor nós queremos evitar. O que acontece noutras culturas, especialmente li um artigo de uma cultura africana em que a morte é um momento e a perda é um momento de celebração. Porque de facto, ou seja, reparem nisto, e acho que a Páscoa é de facto a altura mais bonita para vermos esta morte seguida de uma ressurreição, de um renascimento. Ou seja, a morte de Jesus na Sexta-feira Santa e agora, no domingo e segunda-feira, esta celebração do renascimento. Ou seja, e reparem como é que renasce, ou seja, de uma forma diferente, e aqui podíamos explorar muito, ou seja, da história verdadeira de Jesus, mas não vamos ir por esse caminho, mas de facto, ou seja, celebramos o que é a morte daquilo que já não pode viver connosco porque não está em consonância com aquilo que é a nossa evolução. E logo de seguida, ou seja, nós digamos que nesta perda há sim um momento de dor, porque obviamente nós somos seres de sentimentos e é por vezes complexo e causa uma emoção que muitas vezes sentimos no nosso corpo físico como uma dor no peito, não é? Há uma dor de perder algo. Mas no momento logo de seguida, nós vemos que o que ganhamos, aquilo que é o nosso renascimento, é 1000 vezes superior. E o que eu tenho descoberto também nesta caminhada que tenho feito de evolução e de passos para viver cada vez mais com abundância na minha vida, é de facto, ou seja, esta capacidade de morrer, renascer, morrer e renascer e com a fé absoluta, e aqui outra palavra muito religiosa e que cada vez faz mais sentido, ou seja, com esta fé e confiança absoluta que a vida quer o melhor para nós, que aquelas ligações profundas e verdadeiras estão para o resto da vida. E às vezes é muito complexo quando estamos a transformar-nos, ou seja, nós queremos ser amados. Isto é uma das necessidades básicas. Se formos ver a pirâmide de Maslow, digamos que logo a segunda necessidade, logo a seguir à sobrevivência, é a necessidade de segurança. E esta segurança afetiva, nós queremos ser amados. E muitas vezes quando caminhamos e digamos que a nossa alma nos pede para colocar um pé fora daquilo que é o comum, que é o que é aceito pela sociedade, digamos que nós corremos este risco de não ser amados ou de não ser aceitos. E aqui é desafiante, mas lá está. Ou seja, a vida, mais uma vez, nos pede para conseguirmos encontrar esse amor e essa segurança na diferença dentro de nós próprios. Ou seja, aqui o grande desafio é que nós sejamos capazes de abrir os nossos braços e acolhermos-nos cada vez mais. Ou seja, pôr de parte e poder, de alguma forma, perder as expectativas que nós tínhamos para connosco mesmos. E eu não digo objetivos de vida. É diferente. Uma coisa é eu tenho este objetivo e eu quero muito concretizá-lo.
Outra coisa diferente e que causa muito sofrimento são as expectativas. Eu quero isto já, eu não tenho paciência, eu avalio e julgo que não sou boa, que não estou no caminho. Reparem, estas expectativas podem ser altamente desempoderadoras, ok? Elas podem nos tirar o poder pessoal, podemos ficar completamente a sentirmos desresponsabilizados pela nossa própria vida, quando a vida nos quer ensinar exatamente o contrário. E às vezes ela obriga-nos, não é, a perder estas expectativas, a perder os nossos apegos, a perder os medos, ok? Para podermos realmente caminhar neste caminho de luz e celebrar o nosso eu superior, a nossa essência, a nossa alma. E isto é de facto aquilo que neste momento mais vibro, ou seja, nesta capacidade de responsabilização espiritual, seja muito importante também, que é observar o que é que eu estou a fazer a mim própria, o que é que eu estou a fazer aos outros. Que tipo de pensamentos eu tenho em relação a mim própria? Que tipo de pensamentos eu tenho em relação aos outros? Que tipo de ações eu tenho em relação a mim própria? Ou seja, as ações, as escolhas, as decisões que eu tomo na minha vida são a meu favor? Isto é muito importante. E perguntar-me, as ações, ou seja, tudo aquilo que eu faço que influencia outras pessoas, ou seja, é com este amor, com esta entrega, com esta consciência de que somos todos um. Ou seja, que se há alguma coisa que eu faça a outra pessoa, eu estou a fazer exatamente isso a mim próprio. E pela lei do karma, não é? A lei do retorno. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu coloco fora, eu vou receber. E isto é muito importante. Percebermos isto para começarmos a viver mais conscientemente, mais com os pés na terra e mais a encarar a perda e estas pequenas mortes que vamos passando ao longo da nossa vida de uma forma madura, com maturidade emocional. É muito importante. Ou seja, sermos capazes de sustermos-nos por nós próprios. E isto é algo que eu aprendi também com os cuidados paliativos, que é no final da vida nós não vamos dar satisfações a ninguém sobre as nossas escolhas, a não ser a nós próprios e à nossa alma. Ou seja, quão bem eu escolhi a meu favor, tendo em conta também os outros. Mas não, é completamente diferente quando eu digo não, eu tomei esta decisão pela minha família, mas se calhar a minha família não me pediu nada daquilo. E se calhar estamos neste papel de vítimas ou um papel de sacrifício que muitas vezes é alimentado também por esta religião, ou seja, pela parte religiosa mais desempoderadora, chamemos-lhe assim, que é eu vou sacrificar-me, que assim eu vou chegar aos céus. E hoje em dia este sacrifício não tem tanto a ver com eu sacrificar a minha vida e a minha missão em prol de outros, mas eu encaro nesta nova visão, nesta era moderna, de ver o sacrifício como algo de eu sou capaz de sacrificar, digamos, aquilo que não é verdade em mim, aquilo que não é essência, aquilo que é mentira, aquilo que é ilusão. E o que é mentira? Mentira é quando nós dizemos a nós próprios que não somos capazes. Isto é uma mentira enorme. Nós somos todos parte do mesmo. Se há uma pessoa que seja, só uma pessoa, que seja capaz de algo, toda a gente é capaz de algo. É incrível isto, como estamos todos interligados. Ou seja, se há alguma coisa que temos que morrer e perder, é esta ilusão da separação. A ilusão que não estamos juntos. A ilusão que estamos sozinhos. Ou seja, isto é uma ilusão, é parte da nossa personalidade. Ou seja, é a nossa persona, é esta identidade que nós criamos para poder viver neste mundo, mas cuja meta não é eliminar, mas é conseguir integrar, ou seja, cada vez mais esta personalidade com a nossa alma. Poder haver uma fusão. E nesta fusão há partes que sim que têm que morrer. E às vezes isto custa, mas é exatamente essa parte. Por exemplo, uma criança, para crescer, através da adolescência, até chegar à vida adulta, ela passa por vários estados. E nestes estádios, apesar de termos aquela lei de nada se perde, tudo se transforma, e isto é muito verdade, ou seja, vamos então olhar para a perda como algo não negativo, mas algo positivo. Algo que nos diz, se eu estou a perder, okay, isto é uma ilusão, a perda em si, mas se eu estou a perder,
Na verdade, o que está a acontecer é que há algo que está a ser transformado em mim. Há algo que está a morrer numa determinada era para poder dar nascimento a outra era. E isto também estamos agora marcados por esta transição entre inverno e primavera e tudo isto torna-se cada vez mais forte em nós, mais presente. Por isso é que é necessária a nossa coragem para sermos nós próprios e responsabilizarmos pela nossa própria vida. E mais uma vez aqui, e eu como terapeuta é super importante que eu reforce isto, que às vezes estes processos, digamos, eles não são inócuos, muitas vezes vão tocar em temas familiares, em temas da nossa própria história, que é única, que não há ninguém que tenha a mesma história que nós, e que é necessário este acompanhamento terapêutico para poder suportar e acolher toda esta transformação. Porque mesmo quando acontece comigo, e eu passo muitas vezes por processos de transformação, de facto, ou seja, há momentos em que a própria vida me diz: Andreia, até aqui tu fizeste as tuas questões, fizeste as tuas terapias, a tua escrita, foste para a natureza, ou seja, deste tudo aquilo que era necessário e falta algo. E esse falta algo é realmente, ou seja, a intervenção de uma pessoa exterior, de uma pessoa que também esteja de suporte e acolha tudo aquilo que está a acontecer em nós e que possa servir de um espelho positivo. Ou seja, não só esta projeção negativa, mas uma projeção de um espelho que reflita esse amor incondicional e essa crença de que tudo acontece não é por acaso e faz parte de um plano maior. Por isso, a minha mensagem de hoje, muito simples, sem grandes, digamos, flyers nem apontamentos, é mesmo, ou seja, confia nessa parte divina que há em ti e tem fé. Tem fé que tudo aquilo que és está em processo de florescer. Estamos a entrar nesta primavera, também na primavera do nosso ser. Por isso, tenha uma excelente semana, celebra-te e ser feliz. E aguardo as tuas questões para na próxima semana retomarmos com aquilo que é o que eu recebo de ti. Muito obrigada e uma feliz semana. Grata.